Esses mistérios deixaram especialistas, polícia e entes queridos perplexos durante 2025 meses, ou até mais de um ano, se passaram desde o início e as respostas seguem desconhecidas. Número 10. No início de 2025, arqueólogos começaram trabalhos de escavação em uma pirâmide antiga descoberta no deserto da Judéia. Com mais artefatos descobertos, surgiram novas teorias sobre a origem da estrutura, mas sua verdadeira história continua sendo um mistério. A pirâmide foi descoberta durante um levantamento no deserto da Judéia para proteger monumentos históricos de saqueadores. Este local ficava no topo de uma colina ao norte de Nahal Zohar, com vista para o Mar Morto. Ela se eleva 5 ou 6 metros acima da superfície da colina e é feita de pedras talhadas à mão, cada uma pesando vários quilos. A princípio, teorizou-se que a pirâmide datava do período do primeiro templo entre o ano 1000 e o ano 586 a.C. Porém, quando o trabalho arqueológico começou na primavera de 2025, ficou claro que não era o caso. O clima seco e a região ao redor do Mar Morto permitem que materiais antigos sejam preservados. Os arqueólogos encontraram não só artefatos de pedra do período, mas também pergaminhos de papiro e até móveis de madeira que normalmente se desintegrariam em outros climas. Moedas foram achadas, ajudando a datar a estrutura. Segundo as descobertas, a pirâmide foi provavelmente construída no período helenístico, quando a influência grega dominou a região após a conquista da região por Alexandre, o Grande. Isso coloca a origem da pirâmide em 300 a.C. no mínimo. O deserto da Judéia integrou os territórios dos reinos Ptolomaico e Seleucida. No entanto, determinar a data do local não ajudou a resolver o mistério de seu uso. A resposta mais óbvia para esse mistério era ser uma tumba antiga, mas pesquisas arqueológicas indicam que esse não era seu propósito original. A quantidade de papiros, moedas e móveis achados indica que o local tinha função diária e era mais usado como local de trabalho do que para sepultamentos. Uma teoria é que ele tenha sido um escritório de impostos. O papiro tinha escrita grega, e isso pode estar relacionado a algum tipo de finalidade de arrecadação de impostos. A estrada que liga Edom a Gaza passa sob a pirâmide, colocando-a na posição perfeita para coletar dinheiro de viajantes ou de comerciantes que transportavam materiais do Mar Morto para o resto do império. Alternativamente, poderia ter sido algum tipo de torre de vigia, onde as pessoas podiam observar a estrada para manter os viajantes seguros contra bandidos. No local também acharam armas antigas, possivelmente ligadas a esse propósito. Independentemente do propósito inicial, a estrutura foi abandonada. O propósito do edifício e o motivo de seu abandono ainda são um mistério. Durante o período romano, a pirâmide ganhou novo propósito. Arqueólogos descobriram que ela foi depois reutilizada como túmulo. Nos milhares de anos desde então, o túmulo foi saqueado, não deixando pistas sobre quem exatamente foi enterrado aqui, mas alguns objetos funerários do período foram descobertos. As escavações neste e em outros sítios antigos do deserto da Judéia ainda continuam. O trabalho traz informações valiosas sobre a vida na região há milhares de anos, ajudando a contar a história dos impérios que governaram essas terras. Número 9. Quando George Smith ligou para o resgate de montanha, já apresentava sinais de hipotermia. Logo após começarem as buscas, os socorristas acharam a mochila de George, mas ele ainda não foi encontrado. Segundo a família de George, o jovem de 18 anos saiu da universidade em Bristol, Inglaterra, em novembro, para caminhar na Romênia sem avisar. Eles acham que ele não queria preocupar ninguém enquanto estava fora. Ele chegou à Romênia em 23 de novembro e logo iniciou sua caminhada nas montanhas Bucegi. Ele saiu de Brasov, nas montanhas, onde há uma estação de esqui famosa, rumo ao Pico Omu. Muitos veículos de notícias sugerem que ele ia ao castelo de Bram, inspiração para Drácula de Bram Stoker, mas os socorristas afirmaram não saber se esse era realmente seu destino.
George estava relativamente preparado para a caminhada, trazendo equipamentos de camping, saco de dormir e utensílios de cozinha. No primeiro dia da caminhada, as coisas começaram a dar errado. Na noite de 23 de novembro, George ligou para o 112 para informar que estava perdido. Ele apresentava sinais de hipotermia, o que preocupava as equipes de resgate. Normalmente, socorristas orientam pessoas perdidas a ficarem no local. É mais fácil achar alguém parado do que um alvo em movimento. No caso de George, isso seria muito perigoso. A melhor forma de evitar a hipotermia era continuar se movendo. George foi orientado a refazer seus passos e descer a montanha. Esperava-se que as equipes de resgate o encontrassem e o trouxessem em segurança. Mas 50 minutos depois daquela ligação, a equipe de resgate chegou ao local de George e não havia sinal dele, e eles não o encontraram durante a subida. As buscas foram ampliadas para encontrar George, que teria subido parte mais alta da montanha. Não se sabia se George escolheu isso de propósito ou estava desorientado demais para voltar. No início, a busca precisou ser feita toda a pé. A neblina e outras condições climáticas tornaram impossível o uso eficaz de drones ou helicópteros. Com a melhora do tempo, mais recursos foram usados para buscar o homem desaparecido. As equipes de resgate logo encontraram a mochila de George. Ela foi descartada junto com a maior parte da comida que ele trouxe. Ao examinarem mais de perto, os investigadores notaram algo estranho. Eles perceberam que George havia passado pelo chalé Malayeste às 21h no dia do seu desaparecimento. A cabana é popular entre caminhantes e serve como ponto de descanso. Considerando o fato de que o sol se pôs por volta das 17 horas, as equipes de resgate não conseguiam entender por que George decidiu passar pelo chalé e continuar caminhando no escuro, especialmente porque as condições climáticas não eram boas. Talvez ele nem tenha notado que já passou pelo chalé. A investigação seguiu, mas as equipes de resgate enfrentavam neve intensa e riscos constantes de avalanche. Nos vídeos da busca, equipes de resgate deixavam pegadas na neve que sumiam totalmente em apenas 10 minutos. As condições tornavam quase impossível localizar alguém, mesmo que não estivessem no caminho. Com a primavera nas montanhas Bushek, o clima pode permitir que George seja finalmente encontrado. Quem tiver informações sobre o caso deve contatar o Salvamont Brasov ou a delegacia de polícia mais próxima. Número 8. No início de 2025, a Rússia lançou 3 satélites misteriosos em órbita. Desde então, a comunidade de rastreamento espacial observa suas atividades, mas seu real propósito continua sendo um mistério. Em 5 de fevereiro de 2025, o cosmódromo de Plestek, no noroeste da Rússia, se preparou para o lançamento do veículo Soyuz 21 Phantom. A bordo estavam 3 satélites chamados Komos 2581, 2582 e 2583. O lançamento foi tranquilo e os 3 satélites entraram em órbita quase polar. É difícil para qualquer nação lançar algo em órbita sem que o resto do mundo perceba, e o lançamento de fevereiro de 2025 não foi exceção. Isso chamou a atenção da Força Espacial dos Estados Unidos e de outros países. De fora, não havia nada de muito incomum sobre o lançamento. Plesetsk é um local frequente de lançamentos espaciais russos, e os nomes dos satélites não causaram alarme. O mais preocupante do lançamento era a pouca informação que as autoridades russas compartilhavam com o resto do mundo. Não é incomum que Rússia, Estados Unidos e outros países ocultem o propósito de seus satélites, mas isso não impede preocupações sobre possíveis capacidades militares dessas naves. Nos últimos anos, a Rússia lançou muitos desses satélites secretos, causando ansiedade nos adversários do país aqui na Terra. Entusiastas civis e militares passaram a monitorar os 3 satélites e descobriram que o trio parecia realizar manobras enquanto orbitava. No início, a atividade se concentrou no Cosmos 2581 e 2582. O primeiro satélite era o alvo, enquanto o segundo se aproximava e depois se afastava dele.
Esse tipo de manobrabilidade em órbita não é novo nem revolucionário, mas também é algo feito com um propósito. Cientistas sugeriram que ele talvez praticasse algum tipo de acoplamento ou algo parecido. Enquanto tentavam entender, uma nova surpresa surgiu em 18 de março. O Cosmos 2583 havia lançado outro objeto, conhecido como Objeto F. Inicialmente, os cientistas não sabiam se isso foi intencional ou não, e consideraram que poderia ser detrito espacial gerado por uma colisão não observada entre o satélite 2583 e outro objeto. Mas o fato de apenas um objeto estar visível parecia sugerir que isso não foi acidental. O Cosmos 2583 então começou a praticar manobras com esse novo objeto misterioso, o que parecia confirmar que seu lançamento foi intencional. Depois de cerca de 2 meses, o 2853 se afastou do objeto misterioso, movendo-o para uma órbita mais alta e mais próxima do 2851. Nesse ponto, o 2582 havia se afastado um pouco do grupo, mas ainda seguia atrás. Em junho, o 2582 voltou a se aproximar do 2851 novamente. Mesmo com esses movimentos, os cientistas na Terra não conseguiam determinar o propósito da operação. Autoridades de defesa dos Estados Unidos afirmam que a atividade era um exemplo da tentativa da Rússia de militarizar o espaço sideral. Os movimentos seriam táticas de ataque e defesa. Essa interpretação sugere que 2 dos satélites estavam tentando cercar e isolar o terceiro, mas astrônomos argumentaram que isso não é necessariamente o caso e pode haver uma explicação mais mundana. Já faz mais de um ano desde o lançamento do trio de satélites, que ainda orbitam a Terra. Após o frenesi inicial de atenção e ansiedade, outros satélites russos passaram a receber mais atenção, deixando o propósito desse trio um mistério. O propósito do objeto F, e até mesmo o que esse objeto é, ainda permanece desconhecido. Número 7. A matéria escura talvez seja a substância mais misteriosa do universo. Por décadas, os cientistas vêm tentando entender melhor essa matéria misteriosa. Cada descoberta traz novas perguntas a serem respondidas. A descoberta do objeto escuro de menor massa já encontrado foi uma dessas situações. Matéria escura é o nome dado ao material que não emite nenhum tipo de luz que possa ser detectado pelos instrumentos modernos. Cientistas acreditam que ela forma a maior parte do universo. Quando uma galáxia gira no espaço, a força gerada por esse movimento tenta despedaçar a galáxia. Ela só permanece unida pela atração gravitacional de toda a matéria da galáxia. Ao medir a matéria visível nas galáxias, os astrofísicos viram que ela não bastava para gerar a gravidade que mantém a galáxia unida. Era necessária a presença de alguma matéria invisível, a matéria escura. Só é possível detectar essa matéria escura por meio do efeito de lente gravitacional. Isso ocorre quando a luz de uma galáxia distante é distorcida ao passar pela matéria escura em seu caminho até a Terra. Em 2025, novas técnicas que exigiam o uso de um supercomputador para análise de dados localizaram um aglomerado de matéria escura menor do que qualquer coisa que já havia sido detectada antes. Cientistas estavam estudando um conjunto de galáxias localizadas entre 10 e 17 bilhões de anos-luz da Terra quando perceberam algo estranho. JVS B1938666 é uma galáxia que fascina os cientistas desde que foi descoberta pela primeira vez há mais de uma década. É formada por ao menos 2 galáxias, uma à frente da outra. A galáxia, em primeiro plano, gera um efeito de lente gravitacional. Vista por uma lente infravermelha, a galáxia se mostra como um ponto escuro rodeado por um anel preto. Um arco laranja nesta imagem mostra as ondas de rádio detectadas vindas da galáxia. Mas quando os cientistas olham mais de perto para o arco, eles notaram um pequeno estreitamento. Esse estreitamento devia ser uma distorção de outro objeto, ainda invisível.
Essa foi a primeira pista de que o objeto de energia escura de baixa massa existia. Analisando-o mais a fundo, astrofísicos determinaram seu tamanho. Ele tinha uma massa aproximadamente 1,13 vezes a do Sol, tudo isso em um espaço com raio de 80 parsecs. Embora 1,13 vezes o tamanho do Sol possa parecer grande, esse era de longe o menor objeto de matéria escura que os cientistas já haviam descoberto. O próximo menor é cerca de 100 vezes maior do que esse objeto. Mas os cientistas não podiam ter certeza se era realmente um objeto de massa escura. Alternativamente, poderia ter sido algum tipo de galáxia anã compacta e inativa. Se isso for mesmo um aglomerado de matéria escura, pode impactar muito nossa compreensão dessa substância. Uma grande questão sobre a matéria escura é se ela é quente ou fria. A matéria escura aglomerada indica que é relativamente fria e tem menos energia do que a teoria da matéria escura quente sugere. Cientistas já encontraram aglomerados, mas buscam entender como pequenos aglomerados de matéria escura se formam, o que pode mudar nossa compreensão sobre sua interação e formas possíveis. Isso pode alterar os valores das equações matemáticas, enquanto os cientistas buscam entender seu funcionamento. Número 6. Faz mais de um ano desde que Janina Goncalves sumiu de sua casa em Nova Jersey. Desde então, poucas pistas surgiram para revelar o que realmente aconteceu com ela e seu paradeiro continua sendo um mistério. Janina morava nos Estados Unidos há cerca de 3 anos quando desapareceu. Ela nasceu no Brasil e morou com sua família na região do Rio Grande do Sul até se mudar para os Estados Unidos após a pandemia. Ela se estabeleceu em Elizabeth, Nova Jersey, onde logo fez amigos. Logo após chegar, ela conheceu Brendan Trevisano. Eles se casaram e o relacionamento parecia bom. Janina mantinha contato próximo com sua família no Brasil, incluindo seu filho adulto, Eduardo. A família dela não conheceu Trevisano antes do desaparecimento de Janina, mas disseram que ela nunca reclamou dele. Ele era atencioso e às vezes causava pequenos problemas, mas a mãe de Janina disse que ele ligava com frequência e Janina precisou interromper videochamadas com ela para atender o marido. Mas não parecia haver nada alarmante sobre ele. Mas Trevisano escondia um segredo de Janina. Meses antes de desaparecer, ela soube que ele era casado e tinha uma filha com outra mulher. O casamento anterior significava que o casamento deles não era legal, o que pode ter causado alguns problemas com a imigração. De acordo com Trevisano, a notícia causou uma grande briga entre os dois e ele se mudou para passar mais tempo com sua outra esposa e filha. A mãe de Janina notou que ela parecia mais estressada nas ligações, nos meses que antecederam seu desaparecimento. Porém, ela nunca dizia o motivo do estresse para não preocupar a mãe. Ela só dizia que era pelo trabalho para conseguir o green card, sem dar mais detalhes. Na última ligação com o filho, ela parecia feliz e estava ansiosa para visitar o Brasil pela primeira vez em 3 anos. Janina foi vista pela última vez em 10 de março de 2025, entrando no condomínio onde morava com Trevisano. Ela nunca foi vista saindo do prédio. Naquela noite trocou mensagens de texto com uma amiga e nada parecia anormal. Na manhã seguinte, Janina não respondeu mensagens. Sua amiga ligou para Trevisano em 12 de março sem sucesso. Só em 13 de março que a amiga conseguiu falar com Trevisano. Ele disse que já tinha saído do apartamento e não sabia onde Janina estava. Ela estava desaparecida há dias e a polícia foi acionada. A polícia revistou o apartamento dela após Trevisano entregá-los uma chave e permitir a entrada. Ele forneceu DNA para eles, embora inicialmente tenha se recusado a falar com a polícia. Mais tarde, disse à mídia que isso aconteceu porque não tinha um advogado presente. O telefone e o laptop de Janina foram achados no apartamento e o carro dela foi localizado ali perto. Se o telefone tivesse pistas sobre o desaparecimento dela, essas informações não seriam públicas. A polícia confiscou o carro e o telefone de Trevisano, mesmo sem ele ser considerado pessoa de interesse. Desde os primeiros apelos por informações, quando Janina desapareceu, não houve mais atualizações sobre o caso dela.
O filho dela foi a Nova Jersey buscar respostas, mas saiu sem explicação para o desaparecimento da mãe. Ele levou os pertences dela de volta ao Brasil. O Union County Crime Stoppers está oferecendo uma recompensa de $10.000 por informações que levem à prisão e acusação formal neste caso. Quem tiver informações deve contatar o detetive Scott Chertoff, do escritório do promotor do condado de Union. 908-358-9162. Ou com o departamento de polícia de Elizabeth, detetive Victor Arena. 384-0303. Número 5. Há poucos anos, cientistas detectaram o primeiro transiente de longo período. Desde então, cerca de uma dúzia desses objetos misteriosos foram encontrados, mas em 2025 os astrônomos localizaram um LPT diferente de tudo o que já haviam encontrado antes. Transientes de longo período, ou LPTs, são misteriosos objetos cósmicos que emitem pulsos de ondas de rádio em intervalos regulares. Antes de 2022, os astrônomos só haviam detectado transientes de rádio rotativos com períodos de apenas alguns milissegundos. Então, quando começaram a encontrar objetos com períodos que variavam de alguns segundos a várias horas, ficou óbvio que havia algo diferente nesses objetos. O que exatamente são esses LPTs ainda permanece um mistério. Teorias apontam magnetars de longo período ou sistemas estelares binários. Mas cada sugestão depende de algum tipo de mudança na nossa compreensão atual desses objetos. Isso não quer dizer que a explicação esteja errada, mas que nossa compreensão dos objetos mais incomuns do universo evolui constantemente. Mas em 2025, outro objeto foi descoberto, o que desafiou o pouco que já sabemos sobre os LPTs. O Australian Square Kilometre Array Pathfinder estava examinando o céu noturno quando captou pulsos de rádio vindos de um objeto distante dentro da galáxia Via Láctea. O novo LPT estava localizado a cerca de 15.000 anos-luz da Terra. Por 2 minutos, ele emitiu pulsos de rádio que o ASCAP conseguiu captar. Então ele ficou em silêncio. O ciclo se repetia a cada 44,2 minutos, colocando-o firmemente na categoria de transiente de longo período. Ele foi apelidado de ASCAP J18320911. A princípio, esse objeto não parecia mais incomum do que qualquer outro LPT já detectado. Mas, ao mesmo tempo, o ASCAP estava examinando o objeto, assim como o Observatório de Raios X Chandra. O Observatório Chandra tentava observar um remanescente de supernova perto do objeto misterioso no céu. Enquanto fazia isso, captou raios X vindos do ASCAP J1832. Os pulsos de raios X surgiam e sumiam simultaneamente às ondas de rádio. Os astrônomos analisaram os dados e determinaram que ambos os sinais vinham do mesmo objeto e que o ASCAP J1832 não estava relacionado aos remanescentes de supernova que o Chandra estava tentando observar. Raios X precisam de mais energia para serem emitidos do que ondas de rádio, o que ajuda a limitar as possíveis causas desse LPT. Infelizmente, ainda existem muitas possibilidades. A teoria mais aceita é que seja uma estrela no fim da vida, mas isso ainda deixa opções para os astrônomos. Uma teoria sugere que seja um magnetar, uma estrela de nêutrons com campo magnético intenso formada pelo colapso de estrelas muito massivas. Alguns cientistas também consideram que pode ser uma anã branca. Mas a anã branca sozinha não explicaria todas as características de ASCAP J1832, e ela pode estar em algum tipo de sistema binário com outra estrela, o que ajuda a produzir tudo o que os cientistas observaram. O fato de os cientistas terem conseguido captar as ondas de rádio e os raios X vindos de ASCAP J1832 foi uma coincidência. Só foi possível detectar os raios X porque o objeto apareceu na mesma região do céu noturno de outro objeto que o Observatório Chandra estava observando.
Atualmente, os cientistas não sabem se ASCAP J1832 é realmente único ou se outros LPTs que já foram detectados também emitem raios X, que simplesmente ainda não foram detectados. Número 4. Durante décadas, os cientistas usaram terremotos para observar abaixo da superfície da Terra e examinar a estrutura do que está por baixo. Isso gerou um bom modelo da estrutura interna do planeta, embora sempre haja o que aprender sobre o mundo. Mas um novo estudo, usando técnicas diferentes, descobriu algo misterioso sobre a crosta terrestre que não pode ser explicado. A crosta terrestre é a camada mais fina, mas ainda é espessa demais para ser totalmente perfurada por humanos. Tudo que manipulamos fisicamente do planeta vem da crosta. Mesmo em erupções vulcânicas, onde materiais do manto são trazidos à superfície, normalmente é apenas rocha recentemente derretida da crosta que retorna. Assim, tudo do manto para baixo continua sendo um mistério. Tudo que sabemos sobre a estrutura da Terra, desde a composição física até a química das camadas, deve ser determinado indiretamente. Cientistas descobriram que terremotos são a forma mais eficaz de desvendar a estrutura da Terra. Terremotos geram 3 tipos de ondas que atravessam a Terra de formas diferentes. Os cientistas estudam a velocidade, reflexão e refração das ondas em vários materiais para criar modelos do interior da Terra. O problema desse método é que ele é menos eficaz em áreas onde há menos terremotos. Os cientistas têm um bom entendimento das estruturas sob as fronteiras das placas, mas em áreas como o meio do Oceano Pacífico, onde há menos terremotos, é difícil obter uma imagem clara. Um novo estudo utilizou a inversão de forma de onda completa para superar esse problema. Ela usa toda a forma de onda sísmica para criar modelos detalhados da Terra, mas o resultado foi bem diferente do esperado. Cientistas acharam grandes estruturas no manto da Terra, onde as ondas de terremoto tinham velocidades distintas. Uma dessas anomalias era uma grande área no oeste do Oceano Pacífico. Aqui, as ondas se moviam bem mais rápido que a média, indicando que esse material era bem mais antigo que o resto do manto. Esse é o tipo de fenômeno que cientistas esperam sob zonas de subducção, onde uma placa desce sob outra. Quando forçada ao manto da Terra, uma placa geralmente afunda verticalmente até derreter totalmente. Isso pode levar dezenas de milhões de anos e enquanto a fusão acontece, a placa permanece mais fria do que o restante do manto, acelerando as ondas de terremoto à medida que elas passam. Isso faz sentido nas zonas de subducção, mas no Oceano Pacífico não há explicação clara. Não há zonas de subducção conhecidas nessa área, nem há indícios de sua existência há centenas de milhões de anos. O Oceano Pacífico não era o único local com essas misteriosas estruturas anômalas. Em todo o manto, cientistas detectaram áreas mais frias ou quentes que nosso conhecimento atual não explica. Esse mistério é importante porque pode mudar nossos modelos sobre a Terra antiga. Isso alteraria nossos modelos climáticos e a compreensão de como o planeta evoluiu ao longo do tempo. Aprender mais sobre o nosso próprio planeta nos ajuda a entender melhor as atividades geológicas em mundos distantes e como essa atividade pode ajudar ou dificultar a vida neles. Número 3. Eli Wood estava há apenas alguns meses de se formar na universidade quando desapareceu sem deixar rastros em outubro de 2025. No dia após seu último avistamento, a unidade onde ele morava, em Kitchener, Ontário, pegou fogo, deixando familiares e amigos preocupados com sua segurança. Eli foi visto em 18 de outubro de 2025. Ele estava cursando uma pós-graduação na Universidade Wilfrid Laurier, onde seu foco era o serviço social. Familiares e amigos dizem que Eli era gentil, compassivo e sempre ajudava os outros. Sua mãe falou com ele pela última vez na noite de 18 de outubro, ele ia passar a noite em casa com o cachorro e terminar tarefas. Na manhã seguinte, por volta das 6h, os bombeiros foram chamados à casa de Eli, na rua principal. O prédio tinha 3 unidades, mas só a dos fundos, onde Eli morava, estava em chamas.
Lá, os bombeiros acharam o cachorro de Eli morto, mas não havia sinal do estudante desaparecido. Vários dos pertences pessoais dele foram destruídos no incêndio. Logo, a polícia e os bombeiros concluíram que o incêndio foi intencional e não causado por Eli. Suspeitavam que ele fora alvo de ataque e que o incêndio estava ligado ao seu desaparecimento. Mas a polícia não revelou como chegou a essas conclusões. Pouco tempo depois do desaparecimento de Eli, foi organizada uma busca comunitária. Infelizmente, as más condições climáticas fizeram com que a busca ao longo do rio próximo tivesse que ser cancelada, pois foi considerada perigosa demais para continuar. Desde então, mais buscas foram realizadas. Estudantes da Universidade de Eli organizaram grande parte das buscas, sentindo-se responsáveis por desvendar esse mistério. Amigos e familiares de Eli divulgaram sua história online na esperança de que alguém saiba o que aconteceu com ele, mas pediram ao público que evite especulações. O objetivo de compartilhar sua história é alcançar quem sabe o que aconteceu com ele e convencer essas pessoas a procurarem a polícia com informações. De acordo com a mãe de Eli, ela tem mantido contato com a polícia, que investiga o desaparecimento de seu filho, e a polícia manteve muitos detalhes da investigação em sigilo para preservar a integridade do caso. Desde o primeiro pedido de informações, não houve atualizações oficiais, apesar de polícia e família seguirem com apelos regulares. Eli tinha 25 anos na época do seu desaparecimento. Ele é descrito como tendo cerca de 1,47 m de altura e pesando entre 38 e 43 quilos. Ele tem olhos verdes, sobrancelhas e cílios parcialmente brancos e manchas brancas no cabelo. Ele tem uma tatuagem de flor e cavalo marinho no antebraço esquerdo e de arco-íris na parte superior do braço direito. Em dezembro, sua família ofereceu recompensa de $5.000 por informações sobre seu paradeiro. A polícia afirmou que não participa da recompensa, oferecida de forma independente. Informações sobre o caso de Eli podem ser enviadas ao Serviço de Polícia Regional de Waterloo. 9-570-9777. Ramal 8191. Dicas anônimas também podem ser enviadas para o Crime Stoppers pelo 1800-28-477 ou online em waterloocrimestoppers.com. Número 2. Göbekli Tepe é um dos sítios pré-históricos antigos mais famosos já descobertos até agora. É o sítio monumental mais antigo conhecido e teve papel-chave no surgimento da agricultura e vida sedentária na região. Mas não é o único assentamento neolítico da região. Ao menos 10 outros sítios foram descobertos e estão sendo explorados por arqueólogos. Um desses sítios era Sefer Tepe, que até agora ficou ofuscado por Göbekli Tepe e outros assentamentos da região. Mas, em 2025, arqueólogos descobriram artefatos misteriosos que mostraram o quanto esse sítio menor era importante para a região. Sefer Tepe foi habitada aproximadamente entre 9.500 e 8.000 a.C., sendo contemporânea de Göbekli Tepe. Ela também faz parte do grupo Tepeler, que em turco significa montes de pedra e engloba vários sítios antigos próximos à atual cidade de Urfa. Até agora, os arqueólogos descobriram vários artefatos estranhos no local, incluindo monumentos em forma de T. Mas, em comparação com Göbekli Tepe e outros sítios Tepeler, não parecia ser nada muito especial. Um dos aspectos mais intrigantes descobertos antes de 2025 era a Sala dos Crânios. A pequena câmara tinha os crânios de 22 pessoas, mas o restante dos esqueletos não foi encontrado. Em 2025, as escavações revelaram mais informações sobre a Sala dos Crânios. Além de mais crânios encontrados na área, os arqueólogos notaram como os ossos do último esqueleto foram cuidadosamente removidos. Foi um ato deliberado, mas sem sinais de violência. Parecia integrar o sepultamento e talvez fosse um culto aos ancestrais. Em outra câmara próxima, arqueólogos encontraram mais restos, incluindo esqueletos completos, sugerindo um processo em etapas ao lidar com os restos mortais dos falecidos.
As descobertas forneceram novas percepções sobre como poderiam ser as práticas culturais do povo Tastepeler, pelo menos em Sefer Tepe. A separação das cabeças do restante dos restos sugere algum tipo de significado espiritual ou rituais relacionados ao fim da vida e ao pós-vida. Mas isso não foi o único achado em Sefer Tepe que chamou a atenção dos arqueólogos em 2025. No fim do ano, arqueólogos encontraram uma plataforma de pedra com cabeças de pedra cuidadosamente esculpidas em 2 cantos. As cabeças foram esculpidas em estilos diferentes. Uma era um relevo plano, projetando-se só parcialmente da plataforma. A outra era mais saliente, projetando-se mais da plataforma, com nariz e orelhas mais definidos. Para os arqueólogos, isso era mais que 2 estátuas feitas por pessoas com habilidades diferentes. Acreditavam que a diferença entre as 2 cabeças era intencional e simbólica. Exatamente de que forma ainda é um mistério. Uma teoria é que uma das esculturas pode ter representado ancestrais que já haviam partido, enquanto a outra representava as pessoas que ainda estavam na Terra. Sefer Tepe e o restante das cidades de Tastepeler foram habitadas muito antes da invenção da escrita, então eles não deixaram nada escrito para ajudar a explicar esses mistérios. Outros itens encontrados em Sefer Tepe são contas. Arqueólogos acharam mais contas que qualquer outro item no local. Uma delas era uma conta de basalto decorada com 2 rostos esculpidos. Com a plataforma de pedra, esses itens revelaram que Sefer Tepe possuía uma cultura única e profunda. Talvez não tivesse tantos monumentos grandiosos quanto outros sítios da região, mas os mistérios revelados em 2025 indicaram que o assentamento tinha muito mais a revelar sobre o passado antigo. Número 1. A família de Naiping Ho desconfiou de algo após receber uma mensagem estranha no aniversário dele. Quase um ano depois, seu paradeiro ainda é um mistério. Naiping Ho morava em Rancho Cucamonga, Califórnia, com sua esposa. Ele foi para os Estados Unidos décadas atrás buscar uma vida melhor com os filhos. Nos Estados Unidos ele teve sucesso nos negócios e estava semi-aposentado quando desapareceu. Seu filho, Wen Ho, ainda era próximo do pai, mas morava em Las Vegas com seus próprios filhos, o que dificultava vê-lo com frequência. Eles se comunicavam por chat da família, ligações e visitas ocasionais. Naiping foi visto pela família pela última vez em 16 de março, quando ele viajou com Win e os netos para pescar. Sua esposa estava na China então. Após o Win e os netos voltarem para casa, Naiping permaneceu ativo no chat da família. Mas, nas semanas seguintes, suas mensagens ficaram mais estranhas e robóticas. Ele não falava com a família por voz e pediu à esposa que ficasse na China, dizendo que logo a encontraria. Inicialmente, a família de Naiping não notou nada errado. Wen só percebeu o comportamento estranho de Naiping ao preparar o aniversário do pai no início de maio. Ele recusou ver os netos, algo totalmente incomum para ele. Wen resolveu enviar um pacote de macarrão chinês caseiro como presente. Em vez de agradecer, Naiping simplesmente enviou a mensagem: "Sim, recebi." Nesse momento, Wen já tinha certeza que algo estava errado. Ele pediu aos familiares que moravam por perto para ver como Naiping estava. A descoberta deles foi muito estranha. A casa dele foi totalmente esvaziada, e tudo, dos carros aos móveis e até os talheres, desapareceu. Pintaram o interior da casa, mas o trabalho ficou ruim. Ao checarem seus registros bancários, tudo ficou mais alarmante. Desviaram o dinheiro da aposentadoria dele para comprar mais de $1 milhão em barras de ouro online. Isso também era incomum. Segundo Win, seu pai não conhecia tecnologia e nunca comprara ouro. Naiping foi dado como desaparecido em 4 de maio, um dia após o aniversário de 74 anos dele. Segundo a polícia, usaram o telefone dele para mandar mensagens à família. A família acredita que ele foi sequestrado. Nguyen Ho é um investidor de criptomoedas bem-sucedido que já havia aparecido nas notícias por ter comprado uma casa de $9,7 milhões em Bel Air em 2021. Wen suspeitou que o sumiço do pai pudesse ter ligação com sequestros ligados a criptomoedas,
mas nunca recebeu pedido de resgate referente ao pai. Parecia que quem o levou tentava esconder seu desaparecimento pelo máximo de tempo possível. Independentemente do motivo, a família de Knipen só deseja seu retorno rápido para casa. Após um apelo inicial por informações em julho de 2025, houve poucas atualizações no caso de Knipen. Ele é descrito como tendo 1,70 metros de altura e pesando 77 quilos. Ele tem cabelo grisalho, olhos pretos, marca de nascença no ombro esquerdo e cicatriz cirúrgica na parte inferior das costas. Quem tiver informações sobre o caso pode contatar o departamento do xerife do condado de San Bernardino pelo telefone 90938733695. A família oferece recompensa de $150 mil por informações que levem ao seu retorno ou à prisão e condenação das pessoas que o levaram. Informações podem ser enviadas pelo site findnaipinghuo.com. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.